Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha do livro Salem, do Stephen King. Antes de começar a resenha, eu já quero pedir pra você, por favor, se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo. Se você já leu o livro, tem interesse em ler, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E se quiser comprar o livro ou qualquer coisa no site da Amazon, utiliza o link do canal, vai estar disponível aqui embaixo na descrição. E também não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram é Stephanie Forster, e eu também tô na roxinha, Stephanie Forster lá também, eu faço lives de leitura sempre que eu posso. A gente não tem uma agenda definida ainda direitinho lá, mas sempre que eu posso tô fazendo live, e eu aviso sempre no Instagram, então me segue lá se você quiser sempre saber quando eu vou estar fazendo live. Então vamos começar falando de Salem, do Stephen King. Esse livro foi incrível, foi uma leitura, assim, pra mim foi muito incrível mesmo. Foi o segundo livro que nós lemos, né, lá do meu clube do Stephen King. Então, foi uma experiência bem legal conversar com o pessoal. A gente já teve a nossa live de discussão. Então, se você quiser ver, vai estar linkada aqui em cima, em algum lugar nos cards. Mas eu resolvi também fazer um vídeo de resenha, porque eu prometi que eu sempre faria um vídeo de resenha dos livros que nós estaríamos lendo no clube. Então, aqui está a resenha de Salem. Então, logo no começo do livro, o autor apresenta pra gente o que são cidades fantasmas, né? Ele também fala sobre uma cidade específica que os moradores de lá simplesmente desapareceram sem nenhuma explicação. Essa cidade é Jerusalém Lot, que no caso é chamada de Salem lá pelos moradores. Então ali no começo o autor já joga uma migalha pra ti, mas tu não vai saber o que acontece só até ler o desenrolar da história. Então daí no prólogo a gente já também tem outra migalha de informação, que nós temos duas pessoas, um homem adulto e uma criança. Eles estão em uma outra cidade e o Stephen King não identifica quem são esses personagens, então a gente não sabe quem que eles só são mostrados pra gente que eles estão em uma outra cidade e um deles fala que quer voltar pra Jerusalém Lot. Só que lá pela metade do livro, pelo menos eu já consegui entender mais ou menos quem eram esses personagens, né? Só pelo desenvolver da história. Após esse prólogo, nós conhecemos o Ben. Ele é um dos personagens principais da nossa história. Ele morava em Salem quando ele era jovem, né, junto com a tia dele. Só que depois ele acabou se mudando. E agora ele tá retornando pra cidade. Ele tá retornando pra lá pra escrever um livro sobre a cidade, mais especificamente sobre uma casa da cidade, que é a Casa Marsden. Essa casa é uma casa que tem uma história lá na cidade. Eles falam que eles são assombradas. E até o Ben, ele teve um episódio de sobrenatural dentro da casa, que é depois explicado, né, no desenvolver da história. Logo que o Ben chega na cidade, ele conhece a Susan. A Susan mora lá, né, em Salem desde criança, mas ela tem planos de se mudar da cidade em breve, né? Eles conversam, ela já fala que a cidade não é pra ela, que ela não se sente que ela tem um futuro lá, porque Salem é uma cidade com poucos habitantes, é uma cidade bem pequena. E a gente conhece a Susan, e no decorrer ali da história, o Ben ele vai conhecendo outros personagens que vão se tornar personagens, digamos que principais da trama. O Ben, ele até cogitou alugar a Casa Marsden enquanto ele ficasse lá em Salem, só que quando ele foi atrás disso, ele descobriu que a casa lá já tinha sido alugada por dois homens, o Sr. Stracker e o Sr. Barlow. Eles compraram a Casa Marsden e eles vão abrir uma loja de antiguidades na cidade. O Sr. Stracker, a gente logo conhece ele no desenvolver da história, mas o Sr. Barlow a gente não conhece, tá? Ele é uma pessoa bem estranha, na verdade, e o Sr. Stracker fala que ele tá fora do país, né? Tratando de negócios. E assim que o Ben e esses dois novos moradores se acomodam na cidade, que eles chegam praticamente meio juntos, começam a acontecer umas coisas meio estranhas. Por exemplo, alguns corpos somem do necrotério, algumas covas são abertas e somem, um cachorro é encontrado morto e pendurado no portão do cemitério. Então são umas coisas bem, assim, estranhas. São realmente eventos inexplicáveis, que o pessoal não sabe lá na cidade dizer o que pode estar acontecendo. Logo o Ben e o Matt, que é o professor de inglês lá da escola da cidade, que eles se tornam amigos, eles começam a desconfiar o que pode estar acontecendo. Eles criam uma teoria, né, e eles querem comprovar que essa teoria tá certa. Então, gente, essa é mais ou menos a sinopse do livro. É uma sinopse que eu criei, digamos, com alguns pontos, acho que principais, pra ver se capta a tua atenção, pra você querer ler. Essa sinopse que eu passei não tem spoilers, né? Esse vídeo não tem spoilers, mas eu não posso passar mais nenhuma informação a mais a respeito da história, porque senão eu vou estar dando spoiler do que vai estar acontecendo no decorrer do livro. Então, em Salem, que é o segundo livro do autor, a gente já consegue notar um salto, né? Um avanço bem grande na escrita dele. Em Carrie, a gente não tinha muita descrição de personagens, nem de ambientação, né? Em descrição de cidade. Já em Salem, a gente tem muito isso. A gente tem a descrição bem profunda da cidade e dos habitantes da cidade, das personalidades dele e também da rotina deles na cidade. Porque, querendo ou não, o foco da história é a cidade e os seus habitantes.
Então, querendo ou não, acaba se tornando um grande número de personagens apresentados e bastante informações pra decorar. Eu não decorei o nome de todos os personagens, eu só ia lendo e captando, mas não é necessário também decorar, porque depois o King vai mostrar quais são os personagens mais importantes que você vai saber mais sobre. Basicamente, então, nas primeiras 80, 90 páginas do livro, a gente tem muito essa descrição de cidade, de personagem. Acaba tornando o começo do livro um pouquinho lento, um pouquinho maçante. Mas depois a história flui muito rápido. E o que eu recomendo pra vocês é não se apeguem ali no começo, ficar voltando nos personagens e tudo mais, porque depois o autor vai voltar nesses personagens, vai falar um pouquinho mais sobre, e tua mente vai lembrar, o King já falou disso lá no começo do livro, ele já apresentou esse personagem pra mim. Então não fique se apegando muito, porque depois não se preocupa, tu vai saber quem é quem no futuro, e as pessoas que realmente são importantes, o King vai apresentar elas muito mais vezes pra você se captar na história. Então, eu amei o livro, eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu gostei muito da apresentação dos personagens, do desenvolver da história. Eu fiquei muito vidrada pra saber o que ia acontecer no final do livro. Viciada mesmo, eu não conseguia simplesmente parar de ler a história. Ela me deixou muito envolvida e foi uma experiência, tipo, incrível. Foi, tipo, um salto, assim, realmente de Carrie pra Salem. Então, eu até indico, se você tá com dúvida por qual livro começar a ler King, talvez seja até uma opção melhor começar por Salem do que por Carrie. Eu acho que as chances de você se envolver com a história e se apegar a ela são maiores que em Carrie, que é um livro curto e que não tem muita profundidade. Esse livro ele também não dá medo, ele tem algumas cenas que dá aquela ansiedade, aquela acelerada no coração, mas não é uma sensação de medo, pelo menos não me causou nenhum medo, e olha que eu sou uma pessoa, tipo, bem medrosa, mas não me causou nenhum medo. Na verdade, a ambientação que o King faz é incrível, porque ele faz tu se envolver com a cidade, se envolver com os personagens, você fica, assim, por dentro de tudo que tá acontecendo, e depois ele vai desenvolver a história. Você já tá apegado à cidade, às pessoas que moram nela, já sabe da rotina delas, então eu achei isso incrível, o King começar com essa apresentação e essa ambientação. Então a minha nota foi 5, mas a média, mais ou menos, do pessoal do grupo foi 4 estrelas, né? Então, claro que tem alguns pontos a melhorar, até a gente conversou ali na live de discussão. É claro que eu não posso falar porque vai ter spoilers, mas se você já leu, né, o livro e quiser ver a live que contém spoilers daí do final do livro, ela tá linkada aqui em cima. Porém, mesmo com esses pontos a melhorar, a minha nota foi 5, porque eu dei a minha nota baseada na minha experiência com o livro. E a minha experiência com esse livro foi incrível. Tipo assim, eu nem tinha notado os pontos que tinham a melhorar antes da live, que foi onde o pessoal comentou comigo que achava que isso no final, aquela situação e tal, eu nem tinha reparado. Mas claro que se for pra fazer uma análise crítica com muito mais informações, dá pra tirar alguns pontinhos da nota, mas a minha nota baseada na minha experiência com o livro foi a nota máxima, foi incrível, foi um livro que me fez sentir muitas coisas e foi uma experiência que me agradou demais. Mas isso também é o legal da nossa leitura conjunta, porque o pessoal comenta e a gente vê algumas coisas que a gente nem tinha notado, né, e as outras pessoas às vezes notam, então é muito legal a gente ter essa parte dessa discussão do livro. Eu falei muito, porque realmente foi um livro muito incrível, eu espero que vocês tenham captado todas as emoções que eu senti com esse livro, e que vocês deem uma chance pra Salem. Eu vejo que não é um livro que ele é muito comentado do King, mas eu acho que ele merece mais reconhecimento, eu acho que realmente é uma história com bastante profundidade, bastante camadas, que vai fazer você se envolver. Eu recomendo muito a leitura, foi uma experiência bem incrível, espero que os próximos livros do King também me tragam essa experiência. Já posso falar que eu tô lendo o Iluminado, tô quase no final e tá sendo muito bom também. Só que são sentimentos diferentes. O que eu senti por essas pessoas dessas cidades é diferente do que eu tô sentindo pelas pessoas do livro de O Iluminado. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam Salem. Se vocês já leram, me conta o que vocês acharam aqui embaixo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.